Meus irmãos, nós temos falado nos últimos domingos, como sempre digo, algumas parábolas do Senhor Jesus, parábolas essas que estão, principalmente aquelas que estão no no Evangelho segundo São Lucas, e é aí que nós vamos continuar. Por isso eu convido os irmãos a abrirem Lucas no capítulo 16, Lucas capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Lucas capítulo 16 e versículo 19. Esta é a parábola que é conhecida pela parábola do rico e do Lázaro. Muito se tem falado já sobre esta parábola, muito se tem dito já sobre esta parábola, e hoje eu gostaria de, usando esta parábola, falar sobre três coisas: sobre a vida, sobre a morte e sobre o além, ou seja, sobre o que vem depois da morte. A vida, a morte e o além. São três realidades que têm levado desde sempre os homens a pensarem, até criar muitas filosofias, mitos, ideologias, religiões, tudo à volta destes temas. Sobre a vida, muito se tem escrito, muito se tem falado, há poemas, há tratados, filosofias de vida, várias coisas. Sobre a morte também, apesar de ser um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, os irmãos não imaginam a quantidade de livros escritos sobre este tema, as teorias sobre a morte, as doutrinas sobre a morte e até canções sobre a morte. Às vezes pensamos que só sobre o amor é que há canções e poemas, mas não, até mesmo sobre a morte. E sobre o além, sobre a vida depois da morte, esse é um tema que sempre teve presente na vida das pessoas. Há sempre uma curiosidade, há sempre uma preocupação, há sempre alguma coisa que as pessoas ficam: o que é que depois da morte vai acontecer? Mesmo até aqueles que dizem que não acreditam que haja alguma coisa depois da morte, andam sempre com alguma curiosidade sobre o que é que vem depois, o que é que acontece depois. Ora bem, esta parábola que hoje nós iremos ler, a parábola do rico e do Lázaro, ela é uma parábola singular, ela não tem igual, porque ela nos fala precisamente destas três realidades. E ela não só nos vai dar ensinamentos para a vida, como também nos fala da realidade da morte e também da realidade do pós-morte, não é? Do que vem a seguir. A vida no além, como sabem, tem despertado muito a curiosidade das pessoas, de muita gente. É o desconhecido, é o desejo de saber como é que vai ser. E isso tem levado a que algumas pessoas tenham procurado e tenham se interessado até por aspectos que não são muito, aliás, que não são nada aconselháveis e até condenados na Bíblia. Alguns procurando um contacto com o além, com as almas do além, com alguma coisa que está lá para o outro lado. Ora, vamos ver o que é que a Bíblia diz e quais são as verdades bíblicas que nós encontramos aqui nesta parábola sobre a vida, a morte e também a vida depois da morte. Este texto, vamos ler agora, diz assim no versículo 19: Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse:
Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente maus, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A vida que a Bíblia nos aqui fala é de 2 homens. Nós temos aqui 2, um rico e um pobre. O rico vivia regaladamente, esplendidamente. A ideia do regaladamente é a ideia de que alegrava-se todos os dias, ou seja, a vida dele era uma festa. Não tinha problemas, não tinha dificuldades. Então, estava numa vida desafogada, sem qualquer preocupação. Não se preocupava com a vida, não se preocupava com a morte. Estava bem. Ao mesmo tempo, temos aqui uma outra vida. Uma vida de um pobre. Uma vida de luta. Uma vida de sofrimento. Uma vida de mendicidade. São 2 vidas diferentes. Agora, quando nós estamos aqui a falar sobre estes dois tipos de vida, o Senhor Jesus, a preocupação dele não está em dizer que os ricos vão para o inferno, os pobres vão para o céu. É um engano pensar assim. Jesus está a falar de outras coisas. Aliás, o nosso irmão Ken, há pouco, na apresentação de uma das músicas, dizia que hoje nós temos que tomar uma decisão, ver qual dos senhores é que servimos. A quem é que servimos? Ninguém pode servir a 2 senhores. E é essa a questão que está aqui. É porque antes desta parábola, no capítulo 16, no versículo 13, o Senhor Jesus tinha dito o seguinte: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, Mamon era o Deus das riquezas, o Deus do materialismo. E o que o Senhor Jesus está aqui a falar era precisamente daquelas pessoas cujo Deus, cujo coração estava no dinheiro, nas coisas materiais. E, especificamente, ele estava a falar a um grupo religioso que achava que eram melhores do que os outros. E no versículo seguinte, no versículo 14, diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Então, os fariseus que eram avarentos, a Bíblia diz que a avareza é idolatria, é o amor ao dinheiro, é o amor às coisas deste mundo. E o que o Senhor está aqui nesta parábola a querer pôr em contraste é aquela pessoa que vive na dependência dos bens materiais, das coisas que este mundo oferece, e aquele que vive numa total dependência de Deus. É aquele cujo Deus são as coisas deste mundo. Aquilo que trazia alegria, o que fazia com que aquele rico vivesse regaladamente, esplendidamente, sem preocupações, alegrando-se todos os dias, era o facto de ter. Irmãos, cada vez mais nós vemos pessoas que só se alegram se tiverem. É por isso que algumas pessoas, primeira semana do mês, andam a sorrir. A segunda semana o sorriso já fica menos. Depois da terceira semana o dinheiro já acabou e já andam mal dispostos, já ninguém pode dizer nada. O crente, aquele que confia no Senhor, tendo ou não tendo, seja ao princípio do mês, seja ao fim do mês, tem que estar alegre, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor.
Este homem alegrava-se todos os dias, porque todos os dias tinha bens, todos os dias tinha dinheiro, todos os dias tinha comida farta. Até deixava aqui para o chão, para o mendigo apanhar, de vez em quando. Então, o que está aqui é dois estilos de vida em contraste. Um que depende de Deus, o outro que depende das coisas deste mundo. Agora, havia na mentalidade judaica a ideia de que uma pessoa próspera, uma pessoa que tivesse dinheiro, uma pessoa que tivesse bem, era uma pessoa que estava a ser abençoada por Deus. Era uma pessoa que estava bem com Deus. Mas, meus irmãos, o que esta parábola nos mostra é que o que nós temos não é manifestação de como é que nós estamos aos olhos de Deus. Nós podemos ter muito e aos olhos de Deus sermos vazios. No livro de Apocalipse é escrito numa das suas cartas que o Senhor escreve à igreja lá em Laodiceia que és rico, tens muita coisa, mas não sabes que és um pobre, um cego. Então, como é que nós estamos aos olhos de Deus? Isso é que é importante para nós definirmos. Ambos morreram. Estes dois morreram. Da mesma maneira, diz a Bíblia, que morre o rico, morre o pobre. Ou seja, todos morreram. Ou todos morrem. Ninguém escapa à morte. Diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois também diz, e vem depois, ou seja, significa que não é o fim, vem depois, mas o depois a gente já fala depois. Está bem? Agora, vamos falar aqui. A morte. Ambos morreram. Em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 8, diz que ninguém, Eclesiastes 8:8, ninguém, não há ninguém que tenha domínio sobre o seu espírito para o reter. Ou seja, ninguém tem capacidade para, quando chegar a hora da sua morte, dizer assim, não, ainda não, agora não vou, agora espero. Ninguém tem esse domínio. Não está nas nossas mãos. O poder sobre a vida e sobre a morte. A Bíblia diz que não está nas nossas mãos. Mas a verdade é que todos nós, um dia, a não ser que Jesus volte antes, todos nós nos iremos ter que confrontar com o dia, com a hora da nossa morte. Já pensaram nisso? Ai, não quero pensar. Pense. Queira pensar. Porque a verdade é que nós não queremos pensar. E tal como este rico, de surpresa, essa morte chegou. Então é importante que nós pensemos, que nos preparemos para esse dia. Porque esse dia pode chegar a qualquer momento. O dia de nós estarmos na presença de Deus pode acontecer porque Jesus vem e pode ser hoje. Alguém garante que não? Ou pode ser que nós vamos. Mas pode acontecer a qualquer altura. Estamos nós preparados para esse dia? Há uns anos atrás, eu já tenho contado esta história aqui, há uns anos atrás eu estava aqui a fazer um funeral e no funeral eu disse, olha, ninguém sabe quando é que é a hora da nossa morte. Ninguém sabe se ao sair daqui vai atravessar a estrada e é atropelado e morre. Alguns irmãos aqui disseram que eu devia bater na boca, devia ficar calado, porque nessa tarde houve uma das pessoas que estava no funeral que foi atravessar a estrada, foi atropelada e morreu. Diz, pastor, tem que ter cuidado com o que diz. Eu não sabia de nada. Mas a verdade é que o que eu disse foi para avisar que nós não sabemos quando é que acontece. E pode acontecer. A morte é uma realidade. E quando nós morremos, nós vamos nos encontrar com Deus. Diz aqui que, quando morreram, ambos foram para o Hades. O Hades. O Hades é uma expressão grega que é traduzida muitas vezes também, é a tradução do hebraico de uma outra, que é o Sheol, que é o estado ou o lugar dos mortos, em que antes da ressurreição se encontram, mas é um lugar que já é definitivo. Podemos dizer, é um estado também que já é definitivo. E a ideia que aqui nos é transmitida é que depois da morte, ninguém fica inconsciente, ninguém fica a dormir. Depois da morte, há consciência do que é que está a acontecer, o que é que está a passar. Diz que o rico foi para um lugar de sofrimento, de tormento.
O pobre para o paraíso, um lugar de refrigério, que é aqui entendido como o seio de Abraão. Abraão era considerado o pai da nação de Israel, era considerado também para nós cristãos o pai da fé. Então é um símbolo do lugar onde Deus está. Se alguém está na presença de Deus é Abraão, não é? Então é esse lugar. E o que acontece é que ali há uma diferença. Ali há uma diferença. Um está num lugar de tormento e o outro está num lugar de refrigério. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta parábola para deixar convosco é isto mesmo. A vida presente vai definir a vida futura no além. O rico, a maneira como ele viveu, não por ser rico, mas como ele confiou nas riquezas, como ele se alegrou nas riquezas, como ele dependia em tudo das riquezas, isso foi definir aquilo que ele era e definiu a sua vida no além. O pobre, não por ser pobre, mas por viver uma vida de dependência de Deus, uma vida de humildade na presença de Deus e dos homens até. Isso definiu o que seria a sua vida futura. Como eu já disse, o sucesso, o bem-estar, a boa vida não é sinónimo de bênção. Não revela o nosso estado aos olhos de Deus. Mas o que determinou aquilo que estes homens iriam viver na eternidade foi o posicionamento que cada um teve na vida em relação a Deus. Como é que nós nos posicionamos em relação a Deus? Tal como já dissemos, ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Em quem nós depositamos a nossa confiança? Quem é o nosso Deus verdadeiramente? É isso que vai definir como vai ser a nossa vida no futuro. E a Bíblia diz claramente como nós podemos definir. João, Evangelho de João. Os irmãos conhecem o capítulo 3. É aquele capítulo onde o Senhor Jesus diz a Nicodemos que temos que nascer de novo. Um homem que foi encontrar-se com Jesus. E o curioso é que na sequência disso, Jesus vai falar sobre o amor de Deus. E Jesus diz no versículo 16, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós conhecemos. E diz lá, todo aquele que nele crê não morra, ou seja, não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Mas continuando a ler, diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, aquilo que nós aqui fizermos em relação a Jesus, a decisão que nós tomarmos em relação a Jesus, é que vai definir se seremos ou não condenados. Se estaremos ou não no lugar de tormento ou no lugar de refrigério. E esta parábola nos fala sobre isso. Qual é a minha posição em relação a Jesus? Será que eu confio nele? É muito fácil, meus irmãos, nós dizermos, eu creio em Cristo. É. Mas fé não é apenas acreditar. Tiago, o que é que diz? Tu dizes que crês, fazes bem, até os demónios creem. Fé é entregar. Fé é descansar. Fé é dar a sua vida. Eu tenho um problema em relação à condução de automóvel. O meu problema é que eu gosto de conduzir. Gosto de ir ao volante. Não é? E às vezes, já cansado, tenho dificuldade em passar o volante do carro para outra pessoa. Porque eu gosto de conduzir. E há momentos em que é mesmo necessário, não é?
Agora, quando eu fui buscar o pastor Andrés e a Dina a Madrid, eu fui para lá, vim para cá, foi de noite, não é? E houve uma altura que eu disse ao Andrés, leva tu o carro. E o que é que acontece? Às vezes nós estamos cansados, com dificuldade, mas queremos continuar a segurar o nosso carro. E depois o resultado pode ser um acidente grave. E destruição. Mas podemos assim, não. Eu tenho aqui 2 pessoas que podem muito bem conduzir o meu carro. Era a Dina, a minha filha, era o pastor Andrés, o meu genro, assim, olha, eles podem levar o carro. Mas eu dizia, não, eu é que vou levar. Ou então dizia, leva lá o carro. E eu que estava cansado e sem sono, ficava sentado agora ao lado e ficava sempre a olhar. E sobressaltado. Ei, olha! Eu tinha fé? Não. Mas eu sei que ele pode conduzir, ele tem carta de condução, ele tem experiência, eu sei. Mas não confio. Às vezes nós sabemos que Jesus é o Salvador, sabemos que Ele morreu por nós, mas nós não queremos entregar-lhe a nossa vida para Ele dirigir, para Ele conduzir tudo. Não queremos entregar-lhe o volante. Não confiamos, na verdade nós não temos fé. Não entregamos. E quando a Bíblia diz para nós entregarmos a nossa vida a Jesus, para nós recebermos Jesus como o nosso Salvador, para nós termos fé nele, é isso mesmo, é entregar e descansar. Pode dormir. Pode descansar. Fé é aquilo que os irmãos fizeram, penso eu que a maioria, se não a totalidade, quando aqui entrou. Vocês tiveram fé nas cadeiras. Eu digo isto porque eu não vi ninguém pegar numa cadeira, virar, ver se segura. Não, toda a gente que entrou, chegou, sentou-se. Confiou. Entregou-se. Então, entregue-se a Jesus. Isso é fé. Seja qual for o problema que tem hoje, o problema que vai ter amanhã, entregue-se a Jesus. Confie, ponha o volante nas mãos dele e deixe ele conduzir. A maneira como nós conduzimos a nossa vida, ou as decisões que tomamos nesta vida, a confiança que depositamos no Senhor, é isso que vai definir o além. Por isso é que nós dizemos que a salvação é pela fé. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas não é um crer só de boca, é um crer de entrega. Quem crê, entrega, vive, segue. O Senhor diz, vem comigo e nós vamos. Segue-me e nós seguimos. Isso é fé. Portanto, o estado em que nós vivemos, ou a maneira como nós vivemos aqui, é que vai definir o nosso além. A segunda coisa que eu queria destacar aqui neste texto é que o estado em que nós morremos é o estado em que nós permaneceremos eternamente. Não há mudança. Diz o texto aí que estes homens, um foi para um lugar, outro para outro. Um lugar de tormento. A Bíblia diz que é o lugar de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga. Ou seja, há tormento, há sofrimento. Não importa se a interpretação que o irmão faz é mais alegórica ou menos alegórica. Uma realidade nós não podemos deixar, não podemos esquecer. É um lugar eternamente de sofrimento, de tormento, de dor. O outro, num lugar de refrigério, de paz, onde a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Que bom! As minhas artroses não vão doer mais, as minhas costas não vão doer mais. E todos aqueles que estão agora na idade do condor, com dor aqui, com dor ali, com dor... Todos esses podem ter a certeza que isso vai desaparecer. Mas não vai haver mudança. Versículo 26, perante um pedido que foi feito lá no paraíso, ou, aliás, dirigido a Abraão,
como que se fosse a autoridade. E não se esqueçam que a parábola muitas vezes é uma história, uma alegoria, que também para ilustrar alguma coisa. E diz aqui, no versículo 1, 25, desculpem, vamos um bocadinho atrás, 24. Abraão, meu pai, dizia o rico, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo para que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste todos os teus bens na tua vida. Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, e é aqui que eu queria chamar a vossa atenção, além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Depois da morte, o estado em que nós morremos é o estado em que nós vamos permanecer eternamente. Meus irmãos, o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz que um dia uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação eterna. Em João diz a mesma coisa no capítulo 5 e no versículo 29. Uns ressuscitarão para a vida, outros para a condenação. E não vai haver mais alteração. Esta parábola nos ensina, meus irmãos, que algumas práticas que hoje são feitas pelos homens estão completamente erradas à luz da Bíblia. Não há purgatório. Essa é a primeira conclusão que tiramos daqui. Porque a doutrina do purgatório diz que algumas pessoas, depois de morrerem, ainda podem saltar de um lugar para o outro. Basta que alguém vá pagando aqui umas missinhas, não é? E vai diminuindo o tempo no purgatório. Não há purgatório. A Bíblia fala apenas em 2 lugares, 2 estados, 2 destinos: salvação, condenação. Não há terceira via. Portanto, não adianta estar a pagar para que alguém saia do purgatório, porque não há purgatório. Não adianta estar a orar ou a rezar para que alguém passe menos anos no purgatório, porque não há purgatório. Há céu e inferno. E quando nós morremos, estamos num lugar ou no outro. Agora é o tempo de decidir onde é que nós vamos estar. 2 Coríntios 6,2 diz, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. E em Isaías 55,6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque agora é que nós temos que tomar a decisão onde queremos passar a eternidade. É por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Qualquer um que não tenha certeza onde vai estar após a sua morte, tem hoje a oportunidade de dizer, Senhor Jesus, toma a minha vida. Eu quero estar contigo. E aí pode ter a certeza que onde Ele estiver, estará eternamente também. Porque Ele vai dizer e vai garantir, como garantiu àquele ladrão lá na cruz, hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso. Então, a forma como nós vivemos aqui, aquele que é o nosso Senhor aqui, é que vai definir a eternidade. Depois de morrer, não há mudança. Ninguém pode sair de um lado para o outro, seja do céu para o inferno, seja do inferno para o céu. E muito menos do purgatório, porque o purgatório não existe. A Bíblia não fala nele. A Bíblia fala em 2 caminhos. Um largo e um estreito. 2 portas. Uma larga, outra apertada. 2 fins. A vida e a morte. A salvação e a condenação. Nunca aparece um terceiro. E finalmente, irmãos, outra coisa que nós queremos destacar aqui nesta parábola é que há uma outra realidade em relação à vida depois da morte. A primeira é que ela é definida aqui. A segunda é que não há mudança depois de morrer. E a terceira é que depois de morrer ninguém mais fala com quem está vivo. Ah, Abraão, manda lá o Lázaro falar com a minha família. Foi o pedido que foi feito no versículo 27.
Manda-os à casa do meu pai, lá à minha família. Eu tenho irmãos, versículo 28, para que ele lhes fale, lhe dê testemunho, para eles não virem aqui para este lugar de tormento. Vai lá, manda o Lázaro, um morto, para ir avisar aqueles que estão vivos, para não virem para aqui. E o que lhes foi dito? Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Já vamos explicar o que é isso. Mas aquilo que nós queremos aqui agora destacar é que não há possibilidade na Bíblia, e segundo a palavra de Deus, não há possibilidade de qualquer contacto dos mortos com os vivos. Não há. Então tudo aquilo que hoje, muitas vezes as pessoas dizem que falaram, ouviram, viram, está errado. Está contra aquilo que a Bíblia ensina. Já desde o Velho Testamento, o livro de Deuteronômio falava nisso. Para não consultarmos os mortos, porque era prática de muitos povos. Ir buscar força, orientação dos mortos. O Senhor diz que aquele que faz tal coisa é abominação. Deus abomina quem procura contactos com os mortos. Então, quando alguém diz que ouviu a voz ou que viu alguém que já tinha morrido, está enganado. E está a ser enganado pelo pai da mentira, que é Satanás. Pode ter visto, pode ter ouvido, mas de certeza absoluta que foi um demónio transformado com a aparência daquela pessoa. Aquela pessoa não foi. Porque isso não é, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, indicado como possível. Por isso, a prática do espiritismo é abominação para Deus. Aqueles que buscam os espíritos dos mortos. É abominação para Deus. Até mesmo em algumas confissões cristãs, ou chamadas cristãs, quando dizem que um santo que morreu pode falar e aparecer aos vivos, está a mentir. Porque ninguém vem do além para falar. É por isso que nós não acreditamos nas aparições de Fátima, ou da Aparecida lá no Brasil, ou de Lourdes lá em França. Não acreditamos. Porquê? Porque a Bíblia diz que os mortos não vêm a falar com os vivos. Portanto, a Virgem Maria nunca veio falar com os pastorinhos. Outra coisa eles viram. Mas Maria não foi. Porque os mortos não vêm a falar com os vivos. A prática do espiritismo, a prática de buscar os mortos que já morreram, sejam santos ou não sejam, não tem fundamento, não tem base bíblica. Há uns anos atrás começou a aparecer muito a ideia, embora já seja mais antiga, mas até nos filmes, que alguém morreu e depois aparece aí na forma de anjo. Até havia uma série muito antiga, que agora até está a ser repetida na televisão, na RTP Memória, que era um anjo na terra. Portanto, alguém que morreu e depois vem e dá aqui uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, são sempre bons anjos. Morreu, fica lá. Ou está no lugar de tormento, ou está no lugar de refrigério, gozando da presença e da glória do Senhor. Mas não vem aqui contactar com ninguém. Espiritismo, aparições, anjos, nada. Ultimamente muitos têm falado, escrito, até feito filmes, daquela experiência quase morte. Alguém que teve a morte, foi ao céu e voltou. Ou foi ao inferno e voltou. E depois vem avisar. Meus irmãos, não tem nenhuma base, nenhum fundamento bíblico. Há uma história que ficou bastante famosa. O Céu Existe, escrito, conta a história de uma criança que era filha de um pastor, um rapaz de 3 anos e meio, que, segundo aquilo que ele conta e que as pessoas acreditaram, era que ele tinha morrido, tinha ido ao céu e voltou para contar como é que era no céu, o que é que ele tinha visto no céu. E nós dizemos que a Bíblia diz aqui é que não há hipótese de vir cá avisar. Então, como é que nós sabemos? Como é que nós podemos saber? É claro que o Senhor aqui diz. Tem Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? O Senhor estava-se a referir às Escrituras que existiam, que era o Velho Testamento, a lei de Moisés e todos os escritos, os profetas. Se nós queremos saber como é a vida aqui,
como será a vida depois, leiamos a Bíblia. Vamos aceitar o que está aqui. Temos aqui tudo. Leiam a Bíblia. Creiam na palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela nos traz a verdadeira palavra de Deus pura. Ora, quem não dá crédito à Bíblia, também dificilmente se converterá, mesmo que um morto venha cá falar. Antes, pelo contrário, cada vez se afasta mais da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ou seja, cada vez se afasta mais da palavra de Deus. Jesus ressuscitou e ninguém acreditou. São poucos os que acreditaram. Felizmente, nós cremos. A salvação é crer em Jesus. Por isso, a fé nos é trazida pelo conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Queremos conhecer a Deus. Queremos conhecer a sua orientação para a nossa vida. Queremos saber o que acontece depois da morte. Queremos saber onde vamos passar a eternidade. Busquemos na palavra. E o que é que a palavra fala? Fala de Jesus, o Messias, o Salvador. Então entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. E a Bíblia nos diz que é Ele que nos garante a vida eterna. É Ele que nos garante a salvação. Com Ele nós temos tudo, não precisamos de mais nada. Por isso, o meu desafio hoje é que se tu ainda não depositaste a tua vida nas mãos de Jesus, crê nele, crê na sua palavra, invoca o seu nome enquanto se pode achar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.